Pessoas ansiosas têm muitas vezes alguns tipos de padrões de pensamento. E hoje eu vou trazer para você quais são os três principais pensamentos mais comuns das pessoas ansiosas. E o primeiro deles é a preocupação com o futuro. Não é possível que você nunca tenha escutado uma pessoa ansiosa ou que você mesmo já não se deparou com o tipo de pensamento como: será que tal coisa vai dar certo? E principalmente preocupações com o futuro no sentido de coisas darem errado. Então, será que tal coisa vai dar certo? Será que eu tenho que fazer X outra coisa? Qual é a chance de, por exemplo, numa apresentação de trabalho, eu começar a gaguejar, dar branco, esquecer do que eu vou falar e acabar passando vergonha, por exemplo? Então, pensamentos super comuns. E isso acontece mesmo que a chance desse tipo de episódio acontecer seja muito pequenininha. Então, pode ser que eu esteja preocupada e sair de casa e sofrer um acidente na rua. Quando, bom, já saí de casa todos os dias da minha vida e nunca sofri nenhum tipo de acidente, por exemplo. A probabilidade é muito pequenininha, mas ainda assim a pessoa fica ruminando, digamos assim, ela fica pensando repetidamente na chance daquilo acontecer. E uma outra característica que é muito comum da pessoa ansiosa é que ela tenha medo de situações sociais. Então, ela, por exemplo, fica pensando em situações em que ela vai sofrer algum tipo de exposição, ou que ela tá num lugar em que ela não conhece ninguém, ou que alguma coisa muito ruim pode acabar acontecendo quando ela se expõe a essas situações sociais. Isso pode, inclusive, acabar fazendo com que a pessoa tenha prejuízo na vida dela. Então, ela pode parar de sair, ela pode deixar de ir, sei lá, no aniversário de um amigo, porque não vai conhecer mais ninguém naquele lugar, né? Isso pode vir com um certo prejuízo na vida cotidiana da pessoa. Ela pode acabar deixando de fazer coisas que poderiam ser importantes, mas por um receio, um medo de coisas ruins acontecerem. Mesma coisa no ambiente de trabalho, né? Também pode trazer certa limitação, digamos assim, na vida da pessoa por conta desse medo, dessas situações sociais. E pessoas ansiosas estão sempre pensando sobre os próprios defeitos, sobre as coisas que elas têm que melhorar. Então, elas são pessoas extremamente autocríticas e o tempo todo. Elas estão o tempo todo escutando, avaliando tudo o que elas fazem, o que elas pensam, o que elas falam, o tempo todo. E elas se criticam por isso. Não é só pensar, avaliar e falar, putz, vacilei. Mas nossa, eu vacilei, eu sou uma pessoa horrível, o que vão pensar de mim? E isso traz uma série de outros pensamentos desencadeantes, como a questão do pensamento relacionado ao futuro e também a questão do medo de relações sociais. Se eu me observo demais, eu me critico demais, eu começo a hipervalorizar, supervalorizar aquilo que acontece em situações sociais específicas e eu começo a ficar, por conta da autocrítica, começo a ficar também com medo de que situações se repitam ou que sejam piores ainda. Só que a pior parte de tudo isso é que pode acabar, inclusive, minando, né, prejudicando a autoestima dessa pessoa. Se o tempo todo eu tô com medo, eu tô com pensamentos de que coisas ruins vão acontecer no futuro e eu me critico, eu posso começar a pensar que eu sou péssima, que eu não vou dar conta de nada, que eu tenho que fazer. Muitas vezes, uma característica de pessoas ansiosas, muitas vezes é de tentar compensar esse pensamento. Então, já que eu sou péssima e que vai dar tudo errado, eu tenho que fazer 10 vezes mais do que outras pessoas para poder receber algum tipo de reconhecimento, por exemplo. E são pessoas que também tendem a não levar muito a sério quando o reconhecimento chega. Então, podem ser pessoas que, por exemplo, recebem um elogio de um colega de trabalho, e aí a pessoa ansiosa que tem esse padrão de pensamento pode pensar, mas fulano só tá falando isso pra me sentir melhor, pra me agradar, não é isso que ele realmente pensa. Então, a gente pode ter um impacto muito sério, muito importante na autoestima. Lembrando que assim, né, a gente não é máquina, não é robô, né? Então a gente vai errar, a gente vai vacilar, a gente vai, não sei, ter um momento, uma situação em que a gente vai ficar mais ansiosa, vai dar branco, que a gente vai se arrepender de falar alguma coisa, vai reagir de forma exagerada, porque essa é parte da experiência humana. O ponto é, o que eu posso fazer em relação a isso para que eu me desenvolva enquanto ser humano, para que isso não se repita, para que caso eu tenha machucado alguém, eu possa pedir desculpa, eu posso reconhecer o que eu fiz, né? Parte da experiência humana é aprender com o que nos acontece.
E é isso, a gente não precisa ser perfeito o tempo todo. Essa semana eu postei lá no meu Instagram, inclusive, um vídeo de uma moça que falava sobre uma aula de canto, né? Que estavam todos aprendendo uma nota que ela sabia que não ia dar conta de chegar ali naquela hora e ela ficou calada. E a professora disse: E aí, tenta? E ela falou: Não, eu não vou conseguir, eu vou errar. E ela falou: Erra. Aqui é o momento de você errar, né? E errar e aprender e treinar. E conforme a gente vai errando, a gente vai entendendo o que precisa ser feito para que a gente acerte. A gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ouvir o que os outros têm a nos dizer, não de uma maneira catastrófica e fatalista, mas de maneira construtiva. Faz parte. Bom, esses são pensamentos muito comuns de pessoas que têm um funcionamento ansioso, que não significa que se você tem um, dois ou os três desses pensamentos, que você seja uma pessoa que esteja com transtorno de ansiedade. Mas se você estiver sentindo ansiedade no seu corpo, estiver te impedindo de fazer coisas, te limitando no seu dia a dia, no seu curso de vida, pode ser interessante buscar ajuda, né? A gente precisa ter essa abertura para o cuidado. Então, se você precisar da minha ajuda, pode entrar em contato comigo. Aqui na descrição vão ter os contatos. Eu vou deixar também o acesso às minhas redes sociais. A gente continua se falando por lá. Um beijo.